Olá pessoal, tudo bem? Mais um Na Sala com Jesus, um motivo de muita alegria poder gravar com pessoas com histórias incríveis. E hoje eu quero em especial agradecer toda a equipe que está contribuindo para que esse vídeo chegue até você, em especial a Elaine do Salão Elaine's Fashion Hair, com toda a equipe que cedeu o local para que pudesse ser gravado. Hoje a nossa convidada é a Sara Mira. Muito obrigada, Sara, por estar aqui com a gente, estar à disposição de estar aqui gravando o seu testemunho, contando a sua história. A Sara é casada há 15 anos com o Guilherme, é mãe do Otávio e tem um testemunho fantástico que falou muito ao meu coração e eu tenho certeza que vai falar ao coração de cada um que está nos assistindo hoje. Sara, mais uma vez, muito obrigada. Divida com a gente o que aconteceu com você. Eu sei que você foi no ano de 2013, né? Que você passou por um perrengue, mas Deus deu a vitória, né? Eu vou deixar com a Sara para que ela possa dividir com a gente todo esse momento. Oi, pessoal. Eu estou aqui muito feliz, muito honrada de estar aqui com você, primeiramente, Fer, e podendo falar um pouco sobre o que Deus fez na minha vida. No ano de 2013, eu casei, na verdade, no ano de 2010, né? Eu casei na igreja, tudo certinho, eu nasci na igreja, então fiz tudo certinho, tudo bonitinho. No ano de 2013, eu engravidei, tomando remédio, eu engravidei. E aí, passado alguns meses, eu tava com 21 semanas de gestação, eu tava bem. Minha mãe me convidou para ir almoçar na casa dela e eu fui. No meio do caminho, conversando com meu marido, montei no carro sorrindo. E a gravidez era tranquila? E a gravidez era tranquila, até no entanto, né? Já tinha feito alguns ultrassom e aí eu tinha marcado de fazer o morfológico, mas ainda não tinha feito. Faltavam uns dias para isso acontecer. Aí no caminho, indo para casa da minha mãe, senti um mal-estar. Não deu tempo de eu falar nada pro meu marido. Não tive a oportunidade de falar, olha, não tô me sentindo bem, tem alguma coisa errada comigo. Eu simplesmente apaguei e acordei assim, eu tinha aquelas... eu ia e voltava, eu ouvia os gritos da minha mãe. Tudo isso já meio que desmaiada? Eu já tava desmaiada. A minha sorte é que eu estava com um cinto de segurança, né? E aí, quando eu desmaiei, meu marido falou que eu tombei no carro, ele ligou o pisca-alerta, porque a gente tava na pista, ele conseguiu chegar na minha mãe. A vizinha da minha mãe, ela percebeu que o carro já estava descendo com o pisca-alerta ligado e ela chama o SAMU. Ela liga pro SAMU, o marido dela trabalhava lá, então ela liga e aí o SAMU já veio muito rápido para me atender. Eu não me lembro disso, né? Foram eles que me falaram. E aí eu lembro só de alguns flashes do barulho da ambulância, os gritos da minha mãe, do meu marido, né? Aquela coisa toda. E aí eu fui pra maternidade, no caso, me levaram pra maternidade para uma cesárea de emergência. Eu tinha medo do parto. E quando eu descobri que eu estava grávida, eu falei, até os 9 meses de gestação, eu me preparo para isso, para esse momento, né? Que eu tinha um pouquinho de medo. E então, de repente, eu me vi assim, antes desse período, num centro cirúrgico. E ouço naqueles flashes que eu ia e voltava, eu escutei a médica falando, é uma cesárea. Então, imagina o desespero dentro de mim, né? Então aí foi feita uma cesárea, porque eu estava tendo uma gestação ectópica, né? Uma gestação que eu estava gerando nas trompas e não no útero. No meu útero formou um coágulo. E aí então precisou fazer essa cesárea para que limpasse por conta dessa hemorragia que me deu interna e para tirar essa sujeira do meu útero. Aí durante um período de 6 meses a um ano os médicos não me recomendavam engravidar, né? Eu tinha que dar esse período. Devido à perda, tem que dar aquela pausa, né? Isso, eu tinha que dar aquela pausa, esperar um pouquinho e após isso eu poderia engravidar. Sendo que eles falavam que uma pessoa que tem uma ectópica, uma gestação ectópica, ela tem uma probabilidade maior de ter uma nova ectópica, né? Meu Deus. Então, assim, no começo eu falava, não quero mais, o medo, a insegurança. Mas passado esse tempo de um ano, mais ou menos,
Eu falei, não, eu vou tentar, eu vou parar de tomar um remédio e vou viver, né? Aí eu parei de tomar o remédio, não consegui engravidar, fiquei um tempo tentando engravidar, não conseguia, fiz um monte de exame, não tinha nada e não consegui engravidar. Quando foi um dia, tinha um casal de amigo nosso em casa e eles falaram assim, olha, hoje na igreja tá tendo uma vigília com jovens, vamos. Eu nem participava dos jovens, nem eles. E aí a gente falou assim, não, vamos. Nós fomos lá e Deus falou comigo, com 2 pessoas, em diferentes horários da vigília, a mesma coisa. Que Deus me daria um varão, que ele ia ser uma bênção, que não era para eu ter minha gestação, de modo algum. Eu só criei, né? Passou alguns dias também fui num culto, lá na minha igreja, e o pastor pregou sobre Sara. Meu nome é Sara, eu cresci na igreja. Então, assim, nunca eu tinha... Quantas vezes eu não ouvi vários pregadores falar sobre Sara, mas nunca mexeu tanto comigo quando ele falava. Cada vez que ele falava Sara, meu coração me estremecia. E eu tinha certeza que aquela palavra era para mim, né? E ele falava que Deus deu motivo de risos para Sara. Eu recebi aquela palavra. Dias depois eu estava grávida, né? Comecei a passar mal, tudo. E aí eu descobri que eu estava grávida. No momento em que todos falavam assim, olha, não é bom ficar grávida, por conta que foi aquela época do Zika vírus, chikungunya, então os médicos não estavam recomendando, né? E também, assim, algumas pessoas, né? Vem as palavras negativas também na vida da gente, né? E aí o medo, a incerteza tomava conta. Que é o normal devido ao trauma, né? Sim, mas assim, eu falei, Deus me prometeu e Ele é fiel para cumprir. Então, todo o tempo, os 9 meses da gestação, eu falei, eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei. E aí eu tive uma gestação tranquila, não passei assim muito mal, foi muito tranquila a minha gestação inteira. Do período que você teve que fazer a cirurgia até a gestação do Otávio foi quanto tempo? 3 anos. Por 3 anos? 3 anos. Eu já tinha... É muito difícil o processo. E pelo seu problema, seria uma gestação com alguns resguardos ou não? Não teria risco. A probabilidade era de ter uma nova ectópica, mas não... Só que assim, durante esse período, até eu chegar na gestação do Otávio, às vezes, quando a gente passa por alguns processos na vida da gente, tenho certeza que Deus está querendo dizer algo pra gente, né? Então assim, no começo eu falei, mas Senhor, eu casei, eu fiz tudo certinho, tudo bonitinho, por que eu? Porque pra mim, por que comigo? Sendo que tem tantas pessoas que fazem tudo errado, por que eu? Aí Deus falou no meu coração, porque eu te amo. Só que não é fácil, não é? E aí, então assim, foi muito doloroso o processo da perca, o processo do luto, porque veio a fase do questionamento, né? Por que eu? Né? Não tô entendendo. E aí, passado esse tempo, esses 3 anos, essa fase de questionamento minha, veio a fase assim, Senhor, eu quero, a tua palavra diz que se eu orar, se eu crer, o Senhor vai me dar. Mas também eu entendo que a sua vontade, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Então eu quero que o Senhor tenha para mim. Se o Senhor me der um filho, bem. Se o Senhor não me der, amém. O Senhor continua sendo Deus. E é isso. Só que uma coisa, Fer, é a gente falar. Outra coisa é a gente viver isso. Dói até você chegar nisso e falar, é isso. Né? A partir desse momento que eu acredito que eu coloquei no meu coração isso, foi aonde que eu engravidei do Otávio. Que Deus começou a falar comigo e me deu
o Otávio, essa gestação nova. Eu lembro que teve uma fase que foi bem complicada para você, que foi quando você foi para a cirurgia, vai para o quarto para poder restabelecer, e algumas pessoas entravam, cadê o seu nenê? E aquilo que você falou que doía na alma, né? Doía na alma. Então foi um processo assim, muito minucioso de sofrimento para você depois poder alcançar o que você tanto almejou, né, durante esse período, né? Isso é. O processo, eu falo assim que, como eu perdi muito sangue nessa hemorragia, eu tive que ficar uma semana na maternidade. Nossa. Então eu fiquei com as mães neonatal. O que aconteceu? Uma mãe neonatal, por exemplo, estava com um neném na UTI. Então, assim, é natural uma enfermeira falar, e o seu, mãe? Sim. Né? Uhum. E eu de braço vazio, com uma cesárea, né? Então, assim, mas foi um processo doloroso, é muito triste você sair da maternidade de braço vazio, viver esse processo do luto, viver do questionamento depois, mas entender, eu acho importante a gente tentar entender o que Deus está dizendo pra gente em meio a um processo, em meio a uma dificuldade, né? Eu falo que hoje eu entendo o tamanho do amor de Deus por mim. Glória a Deus. Né? Como eu nasci na igreja, talvez eu não tenha tido uma experiência com Deus. As pessoas, quando elas vêm de fora, elas têm testemunho para contar a libertação. Exatamente. E é muito... Então eu falo assim, eu entendi o amor de Deus por mim. Glória a Deus. E aí você passa os 3 anos e vem a grande notícia. Vem a grande notícia. No começo, você fica assustada, né? Mas assim, eu coloquei no meu coração e eu falei, o Senhor falou comigo. Deus que me prometeu, não foi homem. Então ele é fiel. A todo tempo, às vezes, por conta da época da fase do Zika, essas coisas, vinha de vez em quando aquele desespero, sabe, lá no fundo assim, mas eu falava, não, Deus é fiel. Deus é fiel. Eu sei. E aí foi muito tranquila a gestação do Otávio, né? Eu tinha perdido nessa gestação anterior, eu tinha perdido a trompa direita. Eu tava gerando na trompa direita, né? Uhum. E aí eu perdi essa trompa direita. Então do Otávio eu engravidei pela trompa esquerda, né? Foi a gestação muito tranquila. Na hora do parto do Otávio, eu falo assim, que Deus é tão lindo, que Ele trabalha em tantos detalhes, Fer, que eu falo assim, teve um dia que eu marquei a cesárea, e aí eu falei assim, nossa, mas será que o certo não é ele nascer no dia que o Senhor escolheu pra ele? E eu fiquei muito equivocada com isso, porque era 28 de dezembro que eu tinha marcado a cesárea. Eu passei mal no dia 25, eu entrei em trabalho de parto no Natal, e o Otávio nasceu no dia 27. Então eu falo, Deus preparou o dia 27 para ele, que era para eu não ter dúvida nenhuma. Eu me recordo de um dia em que vozes, digamos assim, me diziam assim, você não vai conseguir. Ou tipo, eu pegava uma criança e eu via pessoas que eu gostava, tipo assim, coitada, ela não pode ter filho. Meu Deus. Eu me recordo de um dia que uma pessoa falou isso. E eu entrei no meu quarto e dobrei meu joelho. E eu falei, Senhor, a tua palavra diz, se creres, se orares e creres, você vai receber. Eu tô aqui, eu entendo tua vontade, mas eu tô aqui, Senhor, faça o teu querer na minha vida. Eu acho que foi um momento muito doloroso, sabe? Você vê pessoas que eram pra estar, olha, te apoiando, te incentivando, e as pessoas dizendo não, vozes dizendo não, a medicina dizendo não pra engravidar, né? E vozes dizendo, você não consegue, você não vai conseguir, né? E eu falei, Senhor, entra no teu quarto, fecha a porta do teu quarto e fala só com Deus. Entende? Intimidade com Deus. Ele é poderoso, Fer. Ele é lindo. E Ele pode todas as coisas. Amém. Eu acredito que nesse dia eu lancei aos pés da cruz tudo. Você fez a sua entrega. Tudo. Aí eu falei, agora, Senhor, se o Senhor quiser,
bem. Mas se o Senhor não quiser, o Senhor também vai continuar sendo o meu Deus, o meu Senhor. E simplesmente eu agradeci a Ele. E aí as coisas começaram a... Foi aonde que eu acho que eu entreguei mesmo, sabe? E a confiança. Descansei. Eu descansei. E aí Deus falou poderosamente comigo nessa vigília, nessa... E quando a gente faz essa total entrega, eu tenho às vezes, por experiência minha, eu tenho a nítida impressão que eu tirei as minhas mãos e deixei só as do Senhor. É isso, às vezes a gente quer fazer como. E aí quando a gente deixa só as do Senhor ali, a gente está preparada para alcançar o que ele deixou. Tá pronto, filha, tira só sua mãozinha que eu vou colocar a minha. E aí você falou comigo que a hora que eles fizeram um parto que o Otávio nasceu, o médico... Conta essa parte pra gente. Essa parte eu fui muito tranquila pro centro cirúrgico. Quem tinha medo antes, eu fui sorrindo pro centro cirúrgico. Fui muito tranquila. E na hora do parto do Otávio, o médico tirou o Otávio, tudo, né? Entregou pro pediatra e tal. E aí ele falou assim pra mim: olha, Sara, que trompa você perdeu? Eu falei: a direita. E aí ele fez assim, eu vi que ele fez assim pra outra obstetra, e aí eu peguei e ele falou assim, não. Aí eu virei pro meu marido que tava assistindo o parto e falei: Guilherme, não foi a direita que eu perdi? Eu engravidei do Otávio pela esquerda. Pensei assim, eu tô meio grogue, acho que da anestesia, sei lá, que eu tô confundindo talvez. E aí ele falou assim, não, você engravidou do Otávio pela esquerda, você perdeu a direita. E aí a obstetra olha pra ele e faz assim, não. Ela tá com as duas aqui. Glória a Deus. Eu tenho as duas trompas. Então Deus é Deus de milagre, Fer. Deus é Deus de milagre. Ele restituiu, né? Assim como na vida de Jó, ele restituiu, ele me deu um filho, ele me deu uma trompa, para que hoje eu estivesse aqui contando para você. Que ele é Deus de milagre ainda. Amém. Nos últimos dias eu tenho colocado dentro de mim uma frase que é até comum, que Deus ele é especialista em fazer o impossível se tornar possível. Sem dúvidas. Deus é o médico dos médicos. Deus é aquele que faz uma trompa voltar. Ele é o Todo-Poderoso. Novamente, ele é o Todo-Poderoso. Ele é. E agora, Sara, assim, de antemão, eu queria que você deixasse uma palavra. Talvez tenha alguma mãezinha que está na mesma situação que você, ou alguma pessoa que está com uma dificuldade, que está achando que é impossível o problema que ela está passando. Que você deixe uma palavra que Deus colocar no seu coração para essa pessoa. Olha, para essa mãezinha, para ela crer em Deus acima de todas as coisas, né? Para que Deus, ele é Deus de milagre. Assim como ele operou um milagre na minha vida, ele pode operar na sua. Amém. É só você se colocar no lugar que ele quer que você esteja. Faça um voto com Deus, faça um propósito com Deus. Ele tem todo o poder sobre a terra, sobre o céu e sobre sua vida. Que Deus abençoe cada mãe, que realize o sonho de cada um. Muito obrigada. Nada. Dividir comigo, com o pessoal que está assistindo em casa, o seu testemunho, a sua história real de vida. Que Deus continue edificando a sua vida e da sua família. Que você venha crescer em tudo aquilo que Deus ainda tem para fazer através do seu testemunho. Porque não é um simples testemunho. É um testemunho assim, vivido na pele, sofrido. Então, que você nunca deixe de anunciar as boas novas do Senhor sobre a tua vida. Que o Otávio cresça sendo um menino que ela falou que ele é muito usado por Deus. Ainda é só o começo, porque é tão menininho, mas eu creio que ali é um homem de Deus. A gente já pode ver através do testemunho de vida dele, né? Tudo que vocês passaram. Então, que Deus continue abençoando você e sua família. E desde já eu te agradeço muito por ter participado, ter se disponibilizado a ter vindo dividir com a gente. E você que está em casa nos assistindo, que Deus possa transformar, que Deus possa edificar, da mesma maneira assim que Deus agiu no impossível na vida da Sara, que Ele possa agir no impossível que você esteja precisando nesse momento. E não esqueça de curtir, compartilhar, comentar, e que outras vidas também possam alcançar esse vídeo e ser transformadas assim como a Sara foi, ser transformado com o testemunho de vida dela. É isso.
Muito obrigada mais uma vez. Nada. Que Deus abençoe ricamente a sua vida. Amém. Muito obrigada mesmo. Deus também fará.